Pessoal, hoje eu tô aqui na Arcitec e eu tô aqui com o Guilherme. O Guilherme vai apresentar um equipamento que é a primeira vez que eu vejo na minha vida. É um equipamento militar utilizado em guerra. Ele é utilizado na Ucrânia, é utilizado em reuniões importantes que acontecem pelo mundo, aqui no Brasil. E ele vai explicar um pouquinho mais o que é esse equipamento. Cara, é algo assim de outro mundo. É a primeira vez que eu vejo. Vamos lá, agora tô com ele aqui, ó. O grande Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Bom, prazer, sou o Guilherme, né? Só me apresentando, faço parte aqui na Arcitec de uma BU relativamente nova, principalmente da parte de defesa, segurança e aeroespacial, né? Esse cara aqui, ele, a princípio, né, a gente poderia falar é um equipamento anti-drone, né? Só que ele tem toda uma suíte de guerra eletrônica envolvida dentro dele também, né? Então, até certo ponto, ele já é o que a gente chamaria de um MAGE, né? Um equipamento de análise de sinais, né? Então, por exemplo, aqui eu estou rodando uma missão, né? Esse equipamento é o equipamento X7. Posso filmar a tela aqui? Pode, tá pode, tranquilo. sem problemas. Porque você falou que tem momentos que não pode, né? Aqui, como eu disse, não tem nenhuma informação sensível na tela no momento, né? Mas, claro, como esse equipamento é utilizado em operações militares e etc., dependendo dos contextos que ele está inserido, você pode ter uma informação sensível, né? E ele também tem, né, dentro dele uma suíte de detecção e decodificação de drones, né? Mas ele está rodando uma missão, né? Esse equipamento é o equipamento X7 da Aronia, né? Uma empresa alemã, né? Esse equipamento é o padrão para esse tipo de análise usado em muitos conflitos, principalmente conflitos na Europa, ultimamente, né? E aqui ele está rodando uma missão de análise de sinais, né? Então essa tela aqui de cima, eu estou vendo um espectro em tempo real, né? Com janelamento de todo o espectro entre mais ou menos uns 300 MB até 6 GB, né? E aí que eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo naquela região, naquele momento, quais sinais estão ligados, né? Então, eu consigo fazer uma triangulação usando essa antena aqui, né? Uma triangulação desse sinal, ele me dá a deriva desse sinal, né? E aqui eu consigo ver alguns sinais, né? Sinal de comunicação celular, por exemplo, na ordem de 700 MB, sinais de comunicação Wi-Fi, aqui um sinal clássico de radiocomunicação, ali na ordem de uns 900 megas, né? Esse daqui é o mapa do central de comando do sistema, né? Então, quando ele decodifica um drone, por exemplo, né? Ele pega informações da posição do drone, né, em tempo real, do drone e do piloto, né? E também de home point do drone, de onde que o drone saiu, e plota em tempo real na tela essas informações, né? Enquanto eu estou vendo o espectro eletromagnético, né? Então ele é um canivete suíço, né? Eu posso configurar ele para várias coisas, né? Eu posso, por exemplo, identificar uma rádio pirata com ele, por exemplo. Consigo identificar uma torre celular mal configurada ou uma torre de rádio, por exemplo, né? Entre outras coisas. Eu sei que é muita coisa sigilosa, você não pode falar, estamos falando de um equipamento de guerra, né, cara? Mas esse cara detectaria um míssil, por exemplo? Ou eu estou indo muito... Não, depende. Depende, a questão é que o míssil anda muito rápido, né? Você talvez já precisaria de um equipamento específico para isso, né? Uhum. Teoricamente é possível, é um equipamento de guerra eletrônica, né? Então, se o míssil estiver emitindo sinais fortes o suficiente para conseguir chegar na antena, dá para fazer uma triangulação dele. Esse equipamento, ele é conectado à internet, não? Não, ele está rodando sem conexão à internet aqui. Mas você consegue, por exemplo, criar uma rede IP. Ele tem uma conexão IP aqui, por exemplo. E se você tem múltiplos equipamentos como esse em campo, por exemplo, você consegue conectar todos numa rede só, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tem um segundo equipamento desse, você consegue fazer uma triangulação precisa do sinal que você está procurando. Ou se você tem um equipamento que consegue só fazer a decodificação de drones, né? Esse cara é mais completo, tem várias funções dentro dele. Mas tem equipamentos que fazem só decodificação de drone. Você consegue conectar numa rede esse outro equipamento com ele. E aí você tem uma rede expandida, por exemplo, né? Caraca. Essa aqui é a antena
É uma antena. Essa é uma antena goniométrica, né? Uma antena de triangulação de radiofrequência, né? Então ela é setorizada, né? E ela funciona utilizando a tecnologia que a gente chama de AOA, né? Angle of Arrival. Então, baseado no ângulo que chega o sinal, ele sabe de onde que o sinal está vindo, né? Essa é a ideia. Que legal, cara. E ela alcança até quantos quilômetros? Essa daqui é até 5 km. 5 km. Mas nós temos antenas que chegam até 14 km. Caramba. Especificamente para detecção de drones, tem antenas que chegam até uns 40 km por aí. Caramba, né? Para saber de onde é que ele está saindo. Mas elas são específicas para drones. Né? Você consegue setar nela, por exemplo, eu quero só receber sinais disso, eu quero só receber sinais daquilo no momento. Então, por exemplo, eu estou vendo o espectro magnético inteiro aqui, né? Eu quero ver só essa banda aqui, por exemplo. Eu seleciono, ele me dá um zoom nessa banda, né? Deixa eu pegar aqui. E aí eu consigo ter, digamos, um raio-x do que está acontecendo aqui, né? E se eu venho aqui, por exemplo, deixa eu ver se não... Tudo que tem uma frequência de rádio, esse cara é capaz de detectar. Sim. E eu consigo, por exemplo, substance detector. E aqui embaixo, por exemplo, eu consigo falar qual é o sinal específico que eu quero. E a partir daí ele consegue fazer a conta para saber de onde que esse sinal está vindo. Né? Em quanto tempo você apertou o botão de ligar, começou a operar ele, em quanto tempo você consegue... Ele começa a detectar assim, sabe as coisas? É rápido? É rápido. Pensa no tempo de inicialização de um PC normal, né? Então, uns 10 segundos, alguma coisa do tipo. É muito rápido. Tipo, dar o start aí, fazer a varredura. É o tempo do PC dentro dele inicializar e começar a fazer contas, né? Então, se você tem um PC gamer, por exemplo, é mais ou menos esse tempo. Caramba. Ele fica fazendo uma varredura em tempo real ou tipo a cada 10 segundos, 2 segundos ele faz uma coisa? Sim. Ele tem uma varredura, pelo que eu me lembro, da ordem de 26 teraflops, né? Então, aqui, nesse espectro, ele está olhando entre 300 mega e 6 GB, né? Então, ele varre todo esse espectro em questão de milissegundos. Caramba. Então ele está o tempo todo atualizando isso daqui. Vocês utilizaram esse equipamento no G20, você falou, né? A gente fez a proteção oficial do G20, sim. Que incrível, cara. Que incrível. E lá ele estava assim, ligado assim, operação do jeito que ele está aqui. E aí fica você mesmo de olho no que tá geralmente rolando, o equipamento, é interessante você ter um operador junto. Ele pode funcionar de forma totalmente autônoma, né? Então você pode, por exemplo, deixar uma missão rodando nele e ele vai emitir certos alertas automatizados, né? Caso um drone entre numa zona restrita ou algo do tipo, né? Mas você também pode ter um operador trabalhando junto com o equipamento para ajustes finos ali, né? Eu quero ver um sinal específico ou algo do tipo, né? Ele tem um poder de interceptar ou só de detectar? Esse daqui só de detectar, mas nós temos equipamentos que podem ser integrados com eles, capazes de bloquear drones também. Caramba, meu. Pô, eu sei que muita coisa é sigilosa, você não pode falar muita coisa, mas dá uns exemplos pra gente aí do que esse cara pega. Tipo, celular, drone, ok, mas tipo... Então, por exemplo, jammers. Não sei o que é um jammer. Então, um jammer ele é um bloqueador de sinal. Né? Então, você tem, por exemplo, enlace de dados entre a comunicação, entre o drone e o controle, né? Você tem um canal de comunicação entre os dois. Um jammer funciona emitindo um sinal mais forte do que esse canal de comunicação, né? E cortando a comunicação entre o drone e o controle, por exemplo, né? A questão que, a grosso modo, um jammer também é um emissor de sinais, né? Então, com um equipamento desse, por exemplo, você pode fazer o rastreio se tem um jammer do outro lado ou não, né? Então, legal. Por exemplo, num contexto de operação no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Já tem muitas quadrilhas utilizando drones improvisados para atacar outras facções, com granadas e tudo mais. E muitas facções criminosas já estão utilizando jammers contra drones de outras facções. Caramba. E também contra a polícia.
né? Então, com um equipamento desse, por exemplo, você consegue identificar se a facção criminosa está com o jammer ligado, mais ou menos a direção de onde que esse sinal está vindo, até mesmo para saber se você, sei lá, enquanto força pública, se você pode subir o seu drone sem riscos, né? E caso a sua operação seja justamente ir lá desligar o jammer que está com a facção, você consegue com um equipamento desse automaticamente rastrear da onde que está vindo esse jammer. Ele dá ali o local exato de onde está no mapa. Com uma antena só, ele te dá a deriva, ele te dá a direção de onde que está vindo, né? Com isso já é a maior parte da batalha, né? A partir daí você pode ir indo na direção até chegar naquele lugar específico. Se você tem um segundo equipamento desse trabalhando, digamos, para ele funcionar otimamente, uns 2 km de distância desse, né? Se você tem 2 equipamentos iguais, trabalhando mais ou menos uns 2 km, você nem precisa fazer movimentação com o equipamento, né? Ele te dá um X no mapa onde que está aquele equipamento mesmo. A gente consegue ligar mais antenas, mais receptores desse daqui na mesmo... Não. Esse daqui é um par. Esse módulo de comando com essa antena. Caso você queira, digamos, ter 2 antenas, você precisa de 2 receptores, né? Como que se chama esse equipamento? Esse equipamento é o Artus X7. Artus X7. Sensacional, hein, cara? E ele já vem aqui um teclado, né, acoplado nele. Ele é uma caixa só, né? Você já carrega ele. Ele foi feito para operações mesmo, né? Para você colocar por exemplo, na caçamba de uma caminhonete, né, e levar para uma operação, por exemplo, né? Cara, sensacional esse equipamento, hein? E quem é o público-alvo desse equipamento? Cara, as pessoas alugam ou compram, provavelmente? Depende do grau operacional, mas por incrível que pareça, desde forças militares até a segurança de uma refinaria, por exemplo. Por quê? Porque hoje o drone não é mais um brinquedo, né? Ele se tornou um vetor de coisas maliciosas, digamos assim. Então tem muita facção usando o drone para carregar droga, para carregar explosivos, para vigilância. Então hoje você tem uma quadrilha, a quadrilha não tem mais olheiro, sobe um drone e fica observando, por exemplo, a rotina das cargas de um armazém, por exemplo. Você não precisa ter um cara com binóculo mais fazendo isso. Hoje você faz isso com um drone, né? Então, é claro, você primeiro pensa em operações militares, né? Você fala assim, pô, esse cara aqui, eu vou usar ele para, sei lá, Ucrânia, né? Mas no contexto, por exemplo, de segurança pública, como o Rio de Janeiro, como eu disse, né? Hoje você já precisa de um equipamento desse para lidar com um cenário de análise de sinais, né? Hoje o que era guerra eletrônica era restrito aos militares, hoje você consegue comprar na AliExpress, né? Já é um negócio super popularizado. E aí quando você pensa, por exemplo, numa transportadora de valores, ou numa refinaria de petróleo, ou numa usina hidrelétrica, né, um aeroporto, faz sentido você ter um equipamento desse para a segurança operacional daquela instalação, né? E pensa o estrago que o drone faria se ele caísse num tonel lá de armazenamento de gás natural, por exemplo. Ou num transformador de energia, ou algo do tipo, né? E quando você pensa que os drones estão evoluindo mais, você tem cada vez mais drones improvisados, né? Inclusive com facções usando armas anti-drone, né? Isso sai, digamos, num cenário de operação militar e começa a entrar num cenário de segurança pública e começa a entrar num cenário de segurança operacional, né? De infraestrutura crítica e etc. Né? Cara, sensacional, hein? Muito legal, cara. Passei... Chegou? Vamos, passei com o meu carro num lugar aqui em São Paulo, aí a minha seguradora ligou, né? Thaleson, tá tudo bem aí e tal, que a gente perdeu o sinal do... E aí essa região que eu tava passando é muito comum ter bloqueadores de carro, acho que o pessoal rouba, some com os carros lá e tal, enfim. Um cara desse, por exemplo, conseguiria achar um jammer em GPS, por exemplo. Um jammer em GPS. Você está descrevendo. E se o estado de São Paulo, por exemplo, tem um desse, ele consegue lá acabar com desmanches de carro, e com vários outros crimes que a gente vê. Você pensa, uma Anatel, por exemplo, poderia usar um equipamento desse para achar uma rádio pirata, né? Então, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos ficou parado, que é algo como 40, 50 minutos um tempo atrás, por causa de uma rádio pirata que estava funcionando na cabeceira,
perto da cabeceira, justamente na frequência de GPS. Caramba. Aqueles que disparam pop-ups no celular das pessoas também, com possível. mensagens fakes. Você consegue achar uma torre, né? Uma torre celular com ele. É isso aí, pessoal. Equipamento feito para combater o crime, né, cara? Ou pelo menos ficar de olho no que o inimigo tá fazendo, né? Podemos chamar assim o inimigo? Esse daqui é o campo de batalha dele, né? Esse espectro eletromagnético. Cara, que legal, hein, Guilherme? Muito obrigado, viu, por apresentar um pouco do equipamento. Que isso? Sensacional. Nem imaginei que eu ia poder filmar. Estamos aqui mostrando para vocês, gente. Ele é touch também, não? Ótima pergunta. Não. Nunca tentei, né? 10 anos e tal. Cara, Guilherme, obrigado, viu, cara? Que isso? Se o pessoal se interessar pelo equipamento, se eles gostarem, encontra aqui na Arcitec. Sim. E é importante lembrar que a Arcitec tem, para essa parte de antidrones, o portfólio, provavelmente o portfólio mais completo. Então a gente tem desde equipamentos de mão, que você consegue carregar preso num colete, por exemplo, até equipamentos grandes como esse de análise de sinal, de guerra eletrônica, né? Então a Arcitec pode montar uma solução de acordo com sua necessidade, né? Isso aí. Perfeito. Obrigado, hein, Guilherme? Valeu demais, hein? É isso. Obrigado, hein, pessoal. Vocês que assistiram esse vídeo até aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Entre em contato com a Arcitec se você quer saber mais sobre os equipamentos anti-drone, né? E aqui tem um portfólio completo. Muito 10.